Olá, sejam todos bem-vindos. Na gravação de hoje, falaremos sobre matriz de uma transformação linear. Vamos tomar dois espaços V e W, ambos com dimensão finita e definidos sobre o mesmo corpo. Vamos tomar uma base B do espaço vetorial V e uma base B' do espaço vetorial W. Vamos construir uma transformação T de V em W linear. Ora, como esses vetores TV1, TV2, TVN estão em W, eles podem ser decompostos numa combinação linear de vetores da base B', que é uma base de W. Então, podemos escrever o TV1 como uma combinação linear de W1, W2, Wm, o TV2 como outra combinação linear, W1, W2, de W1, W2, Wm, e T de Vn também como uma combinação linear desses mesmos vetores. Observem que os coeficientes A possuem dois índices. O primeiro índice acompanha o índice do W, o segundo índice acompanha o índice do V, que está do lado esquerdo, como podem observar. Com esses coeficientes da primeira linha, formamos a primeira coluna dessa matriz. Com os coeficientes da segunda linha, que são as coordenadas de TV2 na base B', formamos a segunda coluna. E com as coordenadas de TVN na base B', formamos a última coluna dessa matriz. Esta matriz é chamada matriz de T nas bases B e B'. No caso de T levar vetores de V em vetores de V, e for um operador linear, e tomarmos a base B' como sendo a própria base, uma vez que o segundo espaço também aqui é V, a matriz de T, que vai de B para B, é chamado de matriz de T na base B. E pode ser denotada simplesmente dessa maneira: T entre colchetes, subíndice B. Então, a matriz no operador linear T é designado entre colchetes com subíndices B'. Então, é a matriz de T nas bases B e B'. Como um primeiro exemplo, vamos construir o operador identidade, que vai de V nele mesmo. O operador identidade leva cada vetor V nele mesmo, para todo V no domínio. Ora, se B for uma base do espaço vetorial V, quando a gente aplica essa identidade em V1, vai dar V1. E V1 eu posso escrever como sendo essa combinação linear. Uma vez o V1, mais 0 vezes o V2, mais 0 vezes o Vn. A identidade aplicada em V2 vai dar V2, que é 0 V1, mais 1 vezes V2, mais 0 V3, e assim por diante, todos os coeficientes iguais a 0. E continuando assim, aplicar a identidade em V índice N, vai dar o próprio V índice N. E V índice N eu posso decompor nessa base V1, V2, Vn, escrevendo 0 V1 mais 0 V2, etc., mais 0 Vn menos 1, mais uma vez o Vn. E, portanto, a matriz desta transformação linear, que é a identidade, é a matriz identidade. Tá? É a matriz identidade. Então,
a matriz da identidade numa base B é a própria matriz identidade. Quando nós temos uma transformação linear T de Rn em Rm e consideramos as bases canônicas desses dois espaços vetoriais, a matriz de T em relação às bases canônicas é chamada matriz canônica de T. Vamos ver um exemplo. Vamos tomar uma função T que leva um terno ordenado num par ordenado. Então, T leva um terno XYZ no par 3x menos 7y mais 4z, vírgula 5x mais 2y menos 8z. Vamos tomar as bases canônicas que eu chamei C do R3 e C' do R2. Essa é a base canônica do R2, esta é a base canônica do R3. Pois bem, para determinar a matriz da transformação em relação às bases canônicas, a gente tem que calcular o T em 1, 0, 0, fazendo aqui o x igual a 1, o y e o z iguais a 0, vai ficar 3 mais 5, ou melhor, 3,5, que está aqui, que é 3 vezes 1, 0, mais 5 vezes 0, 1. Esses dois vetores são os vetores da base canônica que eu denotei por C'. Fazendo x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 0, vai ficar menos 7y, menos 7,2, que é esse número, que é menos 7, que multiplica 1, 0, mais 2 vezes 0, 1. Fazendo a mesma coisa, tomando x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1, obtemos aqui 4 e menos 8. Que é esse número que aqui está, que é 4 vezes 1, 0, menos 8 vezes 0, 1. Então, a matriz de T, que vai da base C para a base C', é a matriz onde esses coeficientes da primeira linha formam a primeira coluna, esses coeficientes da segunda linha formam a segunda coluna, e os coeficientes da terceira linha formam a terceira coluna. Nem sempre a base tomada é o próprio, ou são as bases canônicas. Por exemplo, vamos considerar como exemplo essa transformação linear do R2 no R3, que leva xy nesse termo, x menos y, 3x mais 2y e y. E vamos considerar essa base e essas duas bases, essa do R2 e essa do R3. Vamos determinar a matriz de T nessas bases, B e B'. Precisamos calcular o T em menos 1, 1, depois o T em menos 2 e 1, usando a definição de T. Fazendo isso, T de 1 menos 1, fazendo x igual a 1 e o y de menos 1 vai ficar 2 aqui, 3 menos 2 vai ficar 1, e como y é menos 1, vai dar menos 1. A mesma coisa, aplicamos a definição do t para calcular o t em menos 2, 1, que é menos 3, menos 4 e 1. Quando o x é menos 2 e o y é 1, aqui dá menos 3. Quando o x é menos 2, vai ficar menos 6 e o y1 vai ficar mais 2, vai ficar menos 4. E como o y é 1, essa terceira coordenada vai valer 1. E aí, depois de calcular o t nesses dois vetores da base B, temos que decompor os resultados na base B', que são esses três vetores aqui.
que se repetem aqui. Pois bem. Essa primeira igualdade vetorial corresponde à primeira coluna nesta equação. Quando eu multiplico esta coluna vezes esta linha, eu tenho a primeira entrada do vetor do lado direito. E ele tem que ser igual à primeira entrada do vetor do lado esquerdo, que é o 2. A segunda entrada do lado direito é o produto desses três por essa linha, dessa coluna por essa linha. E tem que ser igual à segunda entrada, que é 1. E a terceira entrada, que é menos 1, e está aqui, é o produto de A1, A21, A31, ou seja, desta coluna, vezes 0, 0 e 1. A mesma coisa, a segunda igualdade vetorial. O produto dessa segunda linha por essa matriz fornecem os lados direitos dessa equação. E essas entradas fornecem, ou melhor, fornecem, sim, o produto desta coluna por esta matriz fornece as igualdades do lado direito. E as entradas aqui do lado esquerdo fornecem essa segunda linha aqui. Então, essas duas igualdades vetoriais se reduz a esta igualdade matricial. Observando que estas são as coordenadas deste vetor na base B', que aparece na primeira coluna. Essas são as coordenadas deste vetor na base B'. Portanto, esta matriz é exatamente a matriz de T nas bases B e B'. Ora, para a gente determinar qual é o valor dessa matriz, que é a matriz de T nas bases B e B', podemos usar um método Gauss-Jordan, que resulta no seguinte algoritmo. Essa matriz aqui, uma vez que as colunas vêm das entradas de uma base, essa matriz é inversível, né? Como a matriz A é inversível, significa que podemos realizar operações elementares sobre A até chegar à sua forma escalonada reduzida. E a forma escalonada reduzida de uma matriz inversível é a identidade. Realizar operações elementares significa multiplicar a matriz A por matrizes elementares. Então, a gente pode ir multiplicando a matriz A por uma sequência de matrizes elementares até chegar na identidade. Se o produto desta matriz vezes A da identidade é porque essa matriz entre parênteses é inversa de A. Ela vezes A da identidade. Então, a inversa é exatamente o produto E1, E2, EK. Agora, vamos supor que queiramos determinar um B de tal modo que A vezes B igual a C, que é o nosso problema aqui. Essa é a matriz A, essa é a matriz B, esta é a matriz C. As matrizes A e C são conhecidas, quero determinar a matriz B. Então, a gente procede da seguinte forma. A vezes B igual a C. Ou seja, B é a inversa de A vezes C. Multipliquei os dois lados à esquerda por A menos 1. Multipliquei aqui por A menos 1 e aqui por A menos 1. A menos 1 vezes A da identidade, a identidade vezes B da B. Então, B é A menos 1 vezes C. Mas quem é A menos 1? Nós vimos aqui de cima que A menos 1 é esse produto. Que leitura fazemos aqui?
Vamos tirar o parênteses aqui de cima que eu coloquei. Se, ao realizar sobre a matriz A essas operações elementares e chegar na identidade, se realizarmos as mesmas operações elementares em C, a matriz que nós obtemos é B. E isto sugere, então, o seguinte algoritmo. Construímos a matriz ampliada, colocando a matriz C à direita da matriz A, e vamos aplicar nesta matriz ampliada, tanto à esquerda quanto à direita, as mesmas operações elementares. Ou seja, aplicar as operações elementares na matriz toda. No momento que aqui chegarmos na identidade, aonde estava A, aonde estava C vai aparecer o B. Porque isso aqui é o B. E isso aqui é a identidade. Não é? Então, a gente pode escrever isso quando onde eu via chegarmos na identidade, o lado direito é B. Então, olha, quando queremos resolver uma equação matricial da forma AB igual a C, onde A e C são dadas e B deve ser determinada, colocamos a matriz C à direita de A, vamos realizando operações elementares da matriz ampliada, até o lado esquerdo se transformar na matriz identidade. Quando isso acontece, o lado direito vale B. Para o nosso problema, a matriz A, em que consiste em determinar a matriz de T da base B para a base B', a matriz A é essa matriz que aparece do lado esquerdo, aqui é como se fosse A vezes B igual a C. E esta seria a matriz C. Vamos colocar uma à esquerda e a outra à direita. A matriz A à esquerda, matriz B à direita. E vamos aplicar a essa matriz toda operações elementares. Então, tem que ser em toda a matriz, tá? E aqui é fácil, se a gente adicionar a essa linha menos essa, vai zerar aqui. Se eu adicionar a essa linha menos esta, vai zerar aqui. Depois, se eu adicionar a essa linha menos essa, vai zerar aqui e aí chegamos na identidade. E a operação tem que ser realizada na linha todinha da matriz ampliada. Então, eu vou adicionar a essa linha menos uma vez essa, para zerar essa entrada. Depois vamos adicionar a essa linha menos esta, para zerar essa entrada. Aí essa linha já modificou, né? E pegamos a nova linha, multiplicamos por menos 1 e adicionamos nesta, e chegamos aqui. Lado esquerdo, a matriz identidade. Do lado direito, temos a matriz B, que no nosso caso é a matriz de T nas bases B e B', que é exatamente essa matriz aqui. Então, qual é o esquema? Primeiro calculamos a matriz T, a transformação T, nos vetores da base de V. Decompomos esses valores numa base de W. E com isso, então, formamos um sistema ou uma equação matricial cuja resolução acabamos de descrever. Vamos pegar agora uma transformação
do R3 no R2, linear. É bom destacar isso, que ela é linear, definida por essa expressão. Leva um terno XYZ no par x mais y, vírgula 2x menos z. Considere essa base do R3 e B' base do R2. Então, esta é a base do R3, esta é a base do R2, que é o contradomínio de T. Vamos calcular a matriz de T nessas bases B e B'. Então, a primeira coisa, precisamos usar a definição de T para calcular o T nos vetores da base B. T de 1, 1, 0, aplicando essa definição, dá 2, 2. T de 0, 1, 0 vai dar 1, 0. Se o x e o z forem zeros e o y for 1, aqui dá 1 e aqui dá 0. E o t de 0, 0, 1, que é o vetor da última base, igual a 1 e menos 1. E agora a gente tem que decompor esses três vetores como combinações lineares dos vetores da base B'. Os vetores da base B' são o par 1, 1 e o par 0, 1. Então, escrevemos o 2, 2 como uma combinação linear desses dois vetores. 1, 0 como combinação linear dos mesmos vetores da base B'. E isso se repete aqui. Pois bem, essa igualdade vetorial pode ser escrita na forma matricial. E o produto desta coluna por esta linha vai dar a primeira entrada do lado direito dessa igualdade. E ela tem que ser igual à primeira entrada do lado esquerdo, que é 2. O produto dessa primeira coluna por essa segunda linha, que é A1 mais A2, 1, vai ser a segunda entrada desse vetor do lado direito. Tem que ser igual à segunda entrada do vetor do lado esquerdo, que é 2. Então, primeira coluna vezes a matriz vai dar a primeira coluna aqui, que é 2 e 2. Depois, a matriz multiplicado pela segunda coluna vai dar a segunda coluna aqui. Os termos, as entradas aqui são todas iguais, porque a base é a mesma aqui do lado direito. Né? E o resultado é o lado esquerdo dessa igualdade, que é 1 e 0. E quando eu multiplico essa terceira coluna por essas duas linhas, vão me dar as duas entradas do lado direito dessa expressão. E vai ser igual à última coluna, que são essas entradas 1 e menos 1. Então, construir essa equação é bastante simples. E observe que essa matriz, que ainda é indeterminada, a primeira coluna são as coordenadas do vetor t de 1, 1, 0 na base B'. Esses dois coeficientes que estão na segunda coluna são as coordenadas desse vetor t de 0, 1, 0 na base B', que é 1, 1 e 0, 1. E esses coeficientes aqui são as coordenadas de t de 0, 1, 0 na base B'. Ou seja, essa matriz é exatamente a nossa matriz da transformação linear nas bases B e B'. Né? Para determinar essa matriz, colocamos à direita dessa matriz essa aqui. É o que fizemos aqui. Né? E escalonamos a matriz
completa ou ampliada, se preferirem, até que no lugar dessa matriz apareça a identidade. E aqui é muito simples, basta adicionar essa linha menos essa. Resulta na matriz identidade. Então, a matriz que aparece do lado direito já é a matriz desejada. Então, a matriz de T nas bases B e B', que é essa matriz dos coeficientes, é exatamente a matriz que ficou do lado direito. E aqui nós vemos como é recorrente essa questão de resolver sistemas de equações algébricas lineares, que equivalem a equações matriciais, né? Lineares, da forma A vezes X igual a B. Aqui um exemplo um pouquinho mais elaborado, onde pegamos uma transformação linear do espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 1 no espaço vetorial dos polinômios reais de grau menor ou igual a 2. A nossa transformação pega um polinômio P de grau 1 ou menor e leva no polinômio T de P de grau 2 ou menor, definido da seguinte maneira: T aplicado em P é um polinômio, uma função polinomial. Esta função polinomial aplicada no número real x é dado por essa expressão aqui. Aqui entenda-se que é P, não é um produto, mas é o valor da função polinomial P no ponto x menos 3, multiplicado por 1 mais x. Bem, vamos calcular então a matriz dessa transformação linear T usando a base canônica formada por P0, P1 e P2, que são aquelas funções polinomiais. P0 leva todo x em 1, P1 leva todo x nele mesmo, é a identidade, P2 leva x em x quadrado. Esses dois primeiros, essas duas funções polinomiais geram, é uma base, na verdade, mais do que gera, gera e é linearmente independente, uma base desse espaço, e é chamado de base canônica. Já os três, P0, P1 e P2, é uma base das funções polinomiais de grau menor ou igual a 2. Toda função polinomial de grau menor ou igual a 2 é da forma A mais B vezes x mais cx2. Então, essas três funções polinomiais, elas geram todas as funções polinomiais de grau menor ou igual a 2. Vamos calcular a matriz de T nas bases B e B'. Então, a gente precisa calcular o valor de T na base canônica do P1, que é o P0 e P1. Então, calculo o T de P0 e calculo o T de P1, que são funções polinomiais. Então, a gente tem que dizer como elas operam em x. Pela definição que demos da nossa transformação, T pega um polinômio qualquer, leva noutro polinômio, que aplicado em x é dado por essa expressão aqui, onde esse P é o mesmo que está aqui, no ponto x menos 3. Pois bem, o P que está no argumento de T é o P0, aqui o argumento é P1, então, por definição, é 1 mais x vezes P0, vamos distanciar aqui, vezes P0 aplicado no ponto x menos 3. Ora, o polinômio P0 leva qualquer x no 1. Então, leva esse número, que é um número real, em 1. Não é? Então, fica 1 mais x vezes 1, que é 1 mais x. 1 mais x é o P0 de x, mais o P1 de x. P1 de x vale x, P0 de x vale 1.
fazendo a mesma coisa para o P1. P1 em x menos 3. O P1 leva x em x. Então, leva x menos 3 em x menos 3. Ficamos com esse produto, que desenvolvido resulta neste polinômio. Aqui é 3, menos 3 vezes 1. 1 é o P0 de x, então é menos 3P0 de x. Menos 2x, x é o P1 de x. E x ao quadrado é o P2 de x. Portanto, como esta igualdade entre esta função e esta vale para todo x, é porque a função polinomial TP0 é P0 mais P1, que é o que nós escrevemos aqui. E como essa igualdade aqui vale para todo x, ou seja, TP1 de x é este polinômio, significa, então, que a função polinomial TP1 é menos 3P0 menos 2P1 mais P2, que é o que escrevemos aqui. Portanto, já calculamos o valor T em P0 e P1, que é a base canônica do domínio, como combinação linear de P0, P1 e P2, que é a base canônica do contradomínio. Então, a matriz de T nessa base é a matriz formada pelas coordenadas, que são 1, 1. Aqui não tem P2, né? Então, é como se fosse mais 0 P2. Mais 0 P2. Aqui não tem coeficiente, é 1. É 1 vezes o P1. Então, como não há P2 aqui, é simplesmente 0 P2. Então, os coeficientes são 1, 1 e 0. Aqui é 1 vezes P0 e aqui é 1 vezes P1 mais 0 P2. Então, é 1, 1 e 0. E aqui é menos 3P0, o outro coeficiente é menos 2 e aqui é mais P2. E esta é a matriz que nós queríamos. Vamos ver mais este exemplo, em que agora nós damos uma base do R2 e nós dizemos que ter o operador linear de R2 em R2, cuja matriz da base B é esta. Então, nós damos a matriz da transformação e pedimos para calcular o T num XY qualquer. E aí a gente precisa aplicar a definição de matriz de uma transformação linear na base B. Quando eu ponho só na base B, quer dizer, da base B para a base B. Isso significa que, quando eu calculo T em 2,1, eu posso escrever T de 2,1 como combinação linear dos vetores da mesma base B, que é 2,1 e menos 1, 2. E as coordenadas desse vetor nessa base são esses números aqui da primeira coluna, 1 e menos 1, que eu coloquei aqui. Fazendo a conta, isso dá 3, menos 1. Precisamos agora calcular o T em menos 1, 2. Né? Como a gente só tem a matriz na base B, significa que T de menos 1, 2 é 3 vezes 2, 1, menos 2 vezes menos 1, 2, que é o que está escrito aqui. Fazendo a conta, a gente obtém 8 e menos 1. Se eu conheço como uma transformação linear funciona quando a gente a aplica numa base, isso é o suficiente para determinar T em qualquer vetor. Então, de que maneira? Pego um par qualquer XY do R2 e faço a decomposição desse vetor nos vetores da base B, que são 2, 1 e menos 1 e 2, que aqui estão 2, 1 e menos 1 e 2. Ora, essa igualdade vetorial corresponde a essa igualdade matricial. Essa primeira linha, vezes AB, é a primeira entrada do lado direito. Essa segunda linha, vezes AB, é a segunda entrada aqui do lado direito.
tem que ser igual, então, à primeira entrada e à segunda entrada, x e y, respectivamente. Para resolver esse sistema, ou essa equação, né, nós já sabemos como. Aqui podemos inverter a matriz, se desejarmos, usando aquele algoritmo, e nós vamos obter A e B em função de x, y, dados por essa expressão aqui. Portanto, o x e o y é 1/5 de 2x mais y, que multiplica o vetor 2, 1, que é o primeiro vetor da base B, mais 1/5 de 2y menos x, que multiplica menos 1 e 2, que é o segundo vetor da base B. Aplicar o vetor t, aplicar a transformação linear t neste par é aplicar a transformação linear nesta combinação linear. Isso aqui é um escalar, é um número real, posso tirar fora de t. Então, é isso vezes t em 2, 1, mais t vezes isso. T aplicado nisso. O escalar posso tirar fora de t e fica t neste vetor. Nós já calculamos t de 2, 1, vimos que era 3 menos 1. Calculamos o t de menos 1, 2, que é 8 e menos 1. E aqui, então, obtemos a expressão t para todo x, y. Então, nós vimos como é que dada a t, determinamos a matriz, e agora mostramos como é que, conhecida a matriz, reconstruímos a transformação t. E neste vídeo vamos ficando por aqui, e no próximo vamos falar nesse teorema, que relaciona essas matrizes sobre as quais nós vamos falar detalhadamente logo mais. Até breve, então.